Bom, galera, começando aí nossa aula de hoje, certo? É, Todo mundo aproveitou aí na Semana Santa para dar uma descansada, eu acho, né? Foi. Então, deve estar todo mundo cabeça fria, né? Tranquilinho de boa, né? Mas É aí só eu vou o começar. desespero normal, né, que tá chegando, mas tranquilo. Isso bem normal, é. É, tudo de sempre. Só se for aí que aqui em casa foi tumultuado. Né? Mas assim, adiantar para vocês aqui alguns avisos, certo? Rapidinho aí, para poder a gente não perder tempo. Acho que todos me Beleza? escutam bem, né? Acho que todos me escutam bem aí. Acho que tá rodando lisinho o áudio, né? Para todo mundo aí, né? Tá, tá. Como todo mundo já sabe, nossas provas vão ser online, né? Já foi amplamente divulgado, vocês já devem ter sido comunicados aí. Peço só que vocês desliguem o microfone aí, enquanto rapidinho aí, para poder dar esses avisos, Ah, tá. Beleza. beleza? E como eu tinha falado na semana passada, né, a gente está elaborando agora, certo? As rubricas de vocês para avaliação. O que é que significa isso? Vou tentar ser bem objetivo. Rubricas, no caso, são os critérios que o professor ele elabora, certo? E o processo pela qual ele vai pontuar o que é que vai valer cada a gente chama de instrumento, né? Cada instrumento de avaliação mediante a composição da nota. Então, acredito que eu já tinha falado para vocês, mas eu vou repetir. Se vocês entrarem lá na sala virtual da disciplina, de teoria da computação, vai ter uma aba lá, certo? Chamada nova rubrica de avaliação. Não sei se alguém já viu essa aba. E se vocês abrirem essa aba, vai estar lá a rubrica que vai significar o que é que eu vou cobrar e a pontuação que vai equivaler, no caso, cada nota para a composição da nota do primeiro estágio, certo? Então, nossa prova vai ser digital, né? No caso, online, certo? Ela vai ter peso de até 2 pontos, né? Dos 5. Então, o primeiro estágio ele conclui com 5 pontos. A prova ela vai valer de 0 a 2 pontos, certo? Vocês têm a lista de exercícios que eu também já disponibilizei no virtual. Essas listas de exercícios elas vão valer de 0 até 1 ponto, aí no caso aí formando 3 pontos. E a participação de vocês online, né? No caso a presença, mais as atividades que às vezes eu faço, certo? Inclusive a presença da semana que vem da aula de revisão ela também vale ponto. A discussão da gente ela também vai valer pontos, certo? Então vai valer 2 pontos, ou seja, 2 da prova, das atividades e 2 da participação online. Alguns alunos mandaram mensagem questionando por que a participação ela vai valer mais do que a lista de exercícios, certo? Por um motivo bem simples, porque se eu desconsiderar ou botar uma pontuação baixa, a galera começa a evadir das, certo? E quando a gente voltar, posso ser que tenha alguns de vocês, né? Não estou dizendo que necessariamente vocês que estão aqui, mas pode ser que tenha algum aluno que vai reclamar, dizendo da modalidade que a gente está trabalhando, tá certo? Então, eu já frisei um vídeo anterior, que a diferença, na verdade, entre a modalidade presencial home office, que é a que a gente está trabalhando, e a modalidade EAD, certo? São coisas diferentes. Então, é importante a gente ter essa visão, né? Ter essa perspectiva de entendimento. E dentro dessa rubrica que eu falei, em relação ao peso da prova de vocês, certo? Já está disponível aí também, no virtual, um calendário de provas que vocês também receberam, certo? Então, estou falando aqui, estou abrindo as abazinhas, né? Que são esses módulos de aprendizagem que o virtual ele chama. E a prova de vocês, ela está datada para o dia 27 de abril, né? Estou abrindo aqui o calendário, mais uma vez. E o P5 aqui, Teoria da Computação, está 27/4, das 18h40 às 20h20. Eu vou falar hoje, vou falar semana que vem, vou falar no dia da prova, certo? Na verdade, eu vou gravar um vídeo, acho que daqui para amanhã no máximo, explicando mais uma vez e disponibilizando nas salas virtuais de vocês. E cada docente, ele teve autonomia de poder elaborar a sua própria prova, certo? Tem alguns professores de vocês que vão aplicar a prova pelo próprio Blackboard, certo? Alguns professores estão elaborando. Eu não sei como é que chama no Blackboard. Acredito que seja alguma tarefa, certo? Acho que o nome correto dessa tarefa. Que essa tarefa ou um conjunto de tarefas vai ter um formato de uma prova. Então vocês vão fazer uma prova digital, certo? Eu achei melhor não fazer assim, mas vou explicar também por quê. E os professores vão cobrar os projetos como avaliação de vocês, certo? E eu vou cobrar a prova, eu vou chamar assim uma prova tradicional, certo? Ou seja, vem aí também no próprio Blackboard uma prova
Aliás, não, uma prova não. Uma aba chamada Prova Primeiro Estágio traço online, certo? Dentro dessa aba Prova Primeiro Estágio traço online, aí já tem lá três coisas que são, primeiro, as instruções da prova online do primeiro estágio. Então, não vai ser uma prova normal no sentido de vocês baixarem a prova, só responderem e mandar o gabarito. Não. Tem uma série de regras, certo? Que eu listei todas, bem detalhadozinho, bem explicadinho, que estão depositadas dentro desse PDF. Instruções da prova online do primeiro estágio. Quando vocês abrirem a sala virtual, dentro dessa aba, esse PDF, vocês vão ler. Tem um documento lá chamado Notas Finais do Primeiro Estágio, que aí eu vou subir um PDF quando vocês tiverem realizado todas as provas e já tiver corrigido todas, certo? E eu vou depositar esse PDF dentro desse link. E vai ter um terceiro arquivo lá chamado Envio do Gabarito da Prova Online do Primeiro Estágio, traço em PDF. Que é justamente um countdown aí, né, uma contagem regressiva do prazo que eu vou disponibilizar para vocês fazerem a prova. Então, vocês vão ter praticamente quase que um dia, na verdade, certo? Por que eu estou falando quase que um dia? Porque a gente foi recomendado, orientado, que a gente tente fazer que vocês façam o máximo de tempo possível dentro de um prazo de que vocês têm disponibilidade de realizar de prova, certo? Então, foi recomendado que até um dia seria ideal, para que os alunos pudessem fazer. E quando vocês abrirem lá o PDF de instruções, recomendo até, quem já puder abrir, que estiver no seu computador aí, enquanto eu estou falando, puder poder abrir aí a sala virtual, dar uma abertura nesse arquivo, eu acho que é importante, certo? Então, dentro desse documento, vai ter lá as instruções. Então, por exemplo, vamos ver o que eu pensei, né? Como nossa prova é na segunda-feira de 27, eu vou disponibilizar o PDF da prova, certo? Que também tem várias instruções dentro dela, a partir das 6 horas da manhã. E vocês vão ter até a meia-noite do mesmo dia, no caso de 27, para fazer esse depósito desse gabarito, certo? Aí tem alguém perguntando aí, né? Deixa eu ver aqui. Todas as provas tiveram critério para servir dentro do nosso horário convencional. Matheus, isso aí ficou bem flexível, entendeu? Eu achei muito importante por conta disso, né? Eu achei que, assim, por ser online, certo? A preparação é um processo diferente. Eu acho que vocês podem ter uma maior flexibilidade. Tem alguns professores que poderão rodar dentro do horário da aula. Tu tá entendendo? Mas eu acho, na minha opinião, eu acho que não, para mim não é viável, entendeu? É. E além disso, no caso a prova ela tem, na verdade, rubrica similar à participação, então ela só vale 2%, no caso, 2 de 5, certo? E quando vocês abrirem aí esse PDF, vocês vão começar a ler. Então já estou falando hoje, vou falar segunda-feira também, certo? E no próprio dia da prova, eu vou mandar uma mensagem, né, reforçando essa explicação. Certo? Então, assim, eu acho que está bem claro aí as instruções. É a primeira versão das instruções, certo? Então, eu gerei esse documento agora pela manhã. E à medida que a semana for andando, eu vou postando nas salas das minhas disciplinas. Então, podem sofrer atualizações das instruções até a data da prova, certo? Mas aí está o meu processo de avaliação, que eu acho, à medida do campeonato, a essa altura do campeonato, para economizar tempo, economizar logística, ser mais pragmático, certo? Ser um pouco mais tradicional, para dar agilidade ao processo, certo? Porque não é só prova que a gente está elaborando, os professores, né? A gente está elaborando prova, está elaborando material, está comunicando com vocês, está fazendo coisa offline, enfim. Então, recomendo vocês já darem essa lida aí, certo? Caso vocês tenham dúvidas em relação a todos esses critérios aí, a gente vai se falando ao longo dos dias, certo? Então, se vocês acharem algum erro aí, se vocês acharem alguma coisa que está escrita errado, certo? Me comunique, que é importante. Mas demais, prestem atenção nas regras, certo? Principalmente duas. Primeira regra, né? Acho que a regra fundamental era até para ter botado de vermelho. É proibido, terminantemente proibido, mandar o gabarito da prova como foto, certo? Não vou aceitar foto em hipótese alguma. Você mandar uma foto, enfim, você fez sua prova no papel, tirou uma foto e mandou. É terminantemente proibido. E a segunda regra que eu acho que é extremamente mais importante, né? As provas só serão aceitas até o fechamento do envio, certo? Então, não vai ser no drive da disciplina, vai ser numa atividade do Blackboard. Então, você não vai ver as pastas dos coleguinhas de vocês, certo? Você vai ter quantas tentativas você quiser de envio, certo? Do seu gabarito, mas
você quando mandar e salvar, você só vai ver o seu próprio gabarito, certo? Então, dentro do bom senso, dentro da responsabilidade, vou pedir só alguns favores a vocês aí, certo? Já estou avisando agora de antemão. Primeiro, não compartilhem a prova, certo? Ou seja, o cara vai fazer o download do PDF da prova, joia. Não fiquem, sei lá, não pega a prova em PDF, sei lá, guarda no e-mail, imprime, certo? É um documento. A prova é um documento. Eu frisei bem, de maneira bem clara na própria prova. A prova é um documento, certo? Então é extremamente importante que ela fique interna. Vocês só vão ter acesso e ler, né? E digamos assim, torná-la pública para vocês, entre a gente, entre o professor e a turma. E essa rubrica de instruções também não compartilhem ela, seja em redes sociais, certo? Seja para mandar para alguém que é de fora da instituição. Então, como a gente está falando, é documento de controle. A gente não recomenda tornar públicas as informações de trabalho da gente, da instituição, para outras pessoas. Acho que vocês entendem o que eu estou falando, né? Quem trabalha em empresa aí, quem recebe mala direta de empresa, sabe que são documentos de circulação interna, certo? Então, peço esse favor a todo mundo aí, para que vocês tenham boa relação a isso. Eu acho que não mais era só isso, por enquanto, certo? Então, hoje a gente encerra o assunto de market Turing, certo? A questão da disponibilidade da prova, a questão do prazo de envio, formato de envio, até que hora começa, que hora envia, certo? Tá tudo lá nas instruções. Então, como eu falei, eu posto a prova de 6 da manhã do dia, então segunda-feira de 27, a partir das 6 horas da manhã já vai estar disponível o PDF da prova. E às 11 horas da noite eu retiro o PDF, porque 10 questões que eu botei, ninguém vai fazer em uma hora, certo? E vocês têm todo dia 27, no caso de 6 da manhã, a partir do momento que ela bota que a prova vai estar disponível, até as 23h59 do dia 27, para depositarem o gabarito da prova online, certo? Passou desse prazo, não aceito mais. Então, passou desse prazo é zero. Eu considero que a pessoa não fez a prova, certo? Então, está explicado, está sendo postado, está sendo gravado, que eu estou falando agora, para depois ninguém acionar o professor, acionar o NIP, dizendo que não foi comunicado em relação a isso. Acredito que ficou claro para vocês, né? Alguém tem alguma pergunta nesse primeiro momento? Vocês preferem ler depois para depois questionarem, né? Se eu conseguir provar por algum motivo, alguma instabilidade na internet e tal, seja por N motivos, isso pode ser. Isso pode ser instabilidade na internet. Você tem instabilidade durante praticamente quase 20 horas do dia? Sim, pode acontecer. Pode, mas aí acredito que você deve ter alguma forma, deve conseguir alguma forma de fazer esse envio, né? Para você ter esse offline da internet durante todo esse tempo, eu acho bem difícil, mas Não, vai que tá bom. acontece uma terceira guerra mundial, alguém explode o Google, né? Enfim. Justamente por essa sua pergunta, né? Vamos usar esse tempo aí para tirar essas dúvidas, porque como tudo é muito novo, né? Eu não tô nem com pressa da gente tocar a aula para frente em relação ao assunto. Eu já pensei em não fazer online, Gabriel, por causa disso, entendeu? Se eu for elencar aqui várias justificativas por que eu não faço a prova no Blackboard, eu teria aí pelo menos umas 50. Eu estava até conversando com alguns professores hoje à tarde, via inbox, né, via em PVT, em private, né, e alguns professores que optaram por fazer a prova online, certo? Então, a Unipela disponibilizou treinamento, orientando os professores de algumas regras em relação a isso, certo? Eu respeito, mas eu acredito que no momento que a gente está passando, eu prefiro dessa forma, certo? Eu acho que dessa forma é mais confiável no montante e a dependência que a gente tem da tecnologia. Acho que vocês entendem, né? A Nina está perguntando aí. Então, a liberação da prova e do gabarito são coisas distintas. Exato, Nina, exato. Eu vou liberar a prova de 27 às 6 horas da manhã, certo? E vou remover o PDF da prova de 27 às 23 horas da noite, certo? Então, exato, vai ser de 6 às 23 para pegar o PDF de prova e o vídeo gabarito até às 23h59, exatamente. Então, você vai ter das 6 horas à meia-noite para enviar o gabarito, certo? E de 6 às 23 para fazer o download da prova, exato. Aí, Matheus está perguntando. Temos dois casos, prova enviada manuscrita digitalizada, prova enviada digital, exato. Nesse caso, Matheus, os dois formatos vão ser PDF, certo? Porque se tu digitalizar manuscrito, tu vai gerar um PDF. E na parte digital,
eu peço para vocês também, caso seja digitado, também ser enviado em formato PDF, certo? Não enviem nada, absolutamente nada, por mídia social, certo? E-mail, WhatsApp, Facebook, Skype, mensagem de Blackboard, tudo isso vai ser anulado automaticamente. Tem que seguir estritamente as regras para poder a prova ela ser válida, certo? Vai ter aula dos professores no dia da prova. Cara, até agora a gente não foi comunicado em relação a isso. Posso perguntar à coordenação para informar vocês, tá certo? Mas já vou até anotar essa tua dúvida aqui. Eu acho que nas próprias instruções eu falo que o gabarito digital ele tem que ser em PDF, né? Eu acho que só digitalizar que eu digo que não seja em foto, mas eu vou restringir a PDF também, tá certo? Então, o gabarito da prova disponível não deverá ser obrigatoriamente digitalizado. Beleza, eu vou botar no final dessa regra para que ele também seja enviado em PDF, certo? Mas já fica a orientação que vocês mandem todos os documentos, gabaritos, certo? Lista de exercício, respostas em PDF. Por quê? Porque não é editável, certo? Ah, professor, mas o senhor pode fazer o download editável, mas é um documento não editável, certo? Fica a dica. A última, né, observação que eu faço, antes da gente começar a aula, é que eu até cito nas instruções também. Assinem, quem for fazer de maneira manuscrita, certo? Assinem as folhas de resposta. Então, imagine você na sala, mesmo processo. Você vai lá, escreve no papel, certo? Vai digitalizar, certo? E vai enviar. Então, como é que eu vou saber que o papel é seu? Então, você vai ter que assinar, porque sua assinatura é uma comprovação de que aquela folha de respostas é sua. Tá joia? E também não deixe de ser um Pode documento. botar, no caso nessa de assinar com papel, botar a matrícula também, né? É importante, é importante. Matrícula e nome completo, se possível, certo? Então, eu acho que dentro da medida do possível, tô dizendo Hugo, né? Para mim, eu acredito que seja uma maneira mais flexível de vocês fazerem uma prova, certo? De maneira tranquila também, porque eu sei que todo mundo trabalha, certo? Eu sei que todo mundo aí tá na correria, enfim. Aí o Matheus está perguntando, é bom mesmo, quais os dados principais para resolver a prova no formato digital? Cara, a diferença é que, na verdade, tua folha de resposta vai ser digitada, né? Não tem dados principais, não, entendeu? Tu vai ter que dispor as questões na ordem de resposta, tu vai ter que pôr as respostas na ordem, na numeração das questões, então a diferença é que você vai digitar, né? Ao invés de responder no papel, né? Se eu fosse fazer prova, eu preferiria fazer manuscrita. Porque ali eu assino e comprovo, digitalizando, que eu assinei a prova, a folha de resposta, certo? E é minha. Então, é uma prova documental aquilo ali, certo? Paulo está perguntando, então no caso a gente só vai enviar um PDF com resposta, tipo, exato, Paulo, exato. Só o PDF com as respostas, certo? Aí Matheus está perguntando, no sentido de possuir no documento, não... exato, exatamente. Entendo que a assinatura de vocês, ela é uma documentação também. Então, a prova digital é um documento que vocês fazem o download e o gabarito, ele é assinado, um documento que vocês fizeram a prova. Prova que vocês fizeram a prova. Acho que vocês entendem, né? E um gabarito, por mais que ele seja enviado pela ferramenta, mas como ele é um gabarito não digitado, e vocês acreditam que a gente não usa, né? Não tem necessidade de usar assinatura digital, então não prova que você fez aquela prova, entendeu? Enfim, pode ser que dê algum problema. E por segurança, digamos assim, da informação, é melhor vocês comprovarem que vocês fizeram a prova. Então acho que era isso, certo? No primeiro momento. Se vocês tiverem dúvidas em relação às instruções, me perguntem, certo? Semana que vem, na aula de revisão, para quem está faltando, eu vou explicar rapidinho também novamente. Peço que vocês não compartilhem nada, absolutamente nada desses PDFs, tá certo? Evitem aí, não compartilhem, não botem em grupo. Quem já botou, apaga, certo? Não botem essas instruções no grupo de WhatsApp e não botem a prova PDF no grupo de WhatsApp, não, certo? Fica restrito ao ambiente. É um favor que eu peço a vocês. Tem como eu controlar isso, mas enfim, é um favor que eu peço. Tá joia? Espero que todo mundo envie no formato, né? Acho que ficou claro para todo mundo aí também, né? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Nada? Bom, então vou seguir aqui, certo? Na semana passada nós tínhamos começado aí a questão da máquina de Turing, né? Então, de uma maneira bem
bem direta, né? Bem simples. Qual foi o objetivo da Mark Turing? Inclusive, assisti o filme dele mais uma vez para poder pegar referência para ministrar a aula. Sempre que eu ministro essa aula de Mark Turing, eu assisto o filme dele tanto antes quanto durante o assunto, para começar a lembrar de detalhes, né? E nós vimos aí a definição formal da Mark Turing, certo? Só dar uma adiantada aqui. E ela trabalha basicamente a partir de uma. Certo, né? Exato. O filme é muito bom mesmo. E ele trabalha, no caso, a máquina trabalha a partir de uma definição formal composta por uma seta, né? Acredito que vocês estão enxergando aí o slide, né? Então, seja essa seta, porque eles são um conjunto dos estados, então a máquina de Turing ela vai ter um conjunto de estados, certo? Finito. Esse autossoma aí, né? Que eu chamo de autossoma. É o alfabeto de entrada não contendo o símbolo em branco. O símbolo em branco, geralmente, ele é utilizado, né? Para representação ou do começo do final da fita, certo? Ou qualquer outra representação atípica dado o alfabeto de entrada daquela máquina. Esse, não sei se é sigma que lê, esse Rzinho ao contrário aí, que é o 3, é o alfabeto da fita. Então a fita ela também vai ter entrada, né? Quem assistiu o filme aí, viu que os alemães, né, eles tinham um alfabeto, né, que eles usavam na verdade, que era representado a partir de uma frase, né? E as mensagens elas tinham começo, meio e fim, que eles processavam a partir daquele alfabeto, certo? Então, justamente essa relação que existe do alfabeto, da fita, que o filme ele tenta representar, né? Sem que a gente tenha um alfabeto de controle, a máquina vai processar eternamente, certo? 4, que é a função de transição, que é essa representação formal, que você tem a mobilidade dos estados mediante ao reconhecimento daquela fita pela qual ela se precede, né? E o Q0 aí, no caso, o estado inicial, e os estados, no caso, 6 e 7, que são de aceitação e rejeição da fita, certo? Então, é uma definição igual a do filme que ele fez, não tem diferença. Para quem tá voando aí, recomendo assistir o filme. Quem puder pôr novamente aí o link do filme do YouTube, legendado aqui no chat, eu agradeceria. Beleza, eu vou colocar. Acho que foi Tarcísio que botou, não foi? Inclusive, aquele link tá com a qualidade bem legal, certo? Eu botei no Chromecast na minha TV e ficou bem legal a qualidade. E seguindo aí, né, eu tinha até falado um exemplo na semana passada a partir de um M1. Então, continuando aí, imagine aí, no caso, essa descrição formal que a gente tem dessa máquina M2, certo? Pela qual eu estou falando aqui, né? Então, vamos observar o segundo exemplo. Seja uma máquina de Turing definida por. Aí você tem a anotação, né? No caso, ela vai ter dois estados, estado Q0 e estado Q1, certo? A gente vai ter um alfabeto de entrada que vai ser A e B, no caso, a composição. A gente tem, no caso, o alfabeto da fita, que vai ser A e B e essa caixinha quadradinha, vamos chamar assim, certo? Os estados, conjunto dos estados. Eu esqueci alguma coisa aqui, esqueci não, né? Esse F aí é o que que eu botei aí, não tô lembrado. Q1, Q1, Deve ser Q1. o estado final, não? Deve ser, deve ser. Estado final Q1, né? Além de ter essa composição aí, observem aí, ó. Que você vai ter a função de transição, né? Dado que está em Q0, quando ele lê A, certo? Ele permanece em Q0, escreve B e ela é movimentada para a direita, certo? Esse R é de write. Significa que o cabeçote da fita ele vai ser manipulado, no caso, ele vai ser movido para direita, né? A função de transição Q0, quando ele lê B, ele também fica no Q0, certo? Só que ao invés de ele escrever B, valeu, bicho, tá o link aí. Ele escreve A e também move para a direita, certo? E o Q0, quando ele lê esse espaço em branco aí, que é esse quadradinho, ele também permanece em Q0, deixa o mesmo quadradinho em branco, espaço em branco, e ele também se move para a direita. Todas as transições, elas, no caso, para esse exemplo dessa descrição dessa máquina, ela é para a direita, certo? Aqui tem uma ilustração, mais ou menos, desse processo anterior que a gente tinha falado. Acho que vocês enxergam o mouse aí que eu estou mexendo, né? Então imagine aí, certo? Que está aqui a fita, e aqui a gente teria uma abstração simples do cabeçote de leitura da fita.
E aqui a gente tem o estado Q0, ó. Então observe aqui, né, que essa função de transição dada é centrada aqui, ó. Dado que a gente tem Q0, ele vai ler A aqui, certo? Então vai representar o quê? Vai continuar em Q0, vai escrever B e vai para a direita. Então aqui vai ficar quem? B, certo? Observa aqui, ó. A posição está aqui. Aqui vai ficar B e ele vai para a direita e continua em Q0 aqui, certo? Mesma coisa abaixo, ó. Tá em Q0. Ele lê A também aqui também tá A, certo? Ele vai escrever B e vai para direita, ó. É justamente aqui, ó. Por isso que fica B, B e ele está na terceira posição aqui da fita. Quando ele lê B, no caso ele vai fazer o quê? Ele vai escrever A, certo? E também vai para direita. Então, ele vai para cá, que é justamente o que essa figura aqui ela ilustra, ó. Vai para cá, continua em Q0 e foi para direita. Chegou aqui, ele leu Q0 novamente. Aliás, ele leu B novamente, né? Aí ele vai passar, cadê para não passar aqui direto? Para o próximo aqui, ó. Ele vai escrever 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ele escreve A, né, aqui, e passa para cá, para a direita novamente. Aqui vai ter B, aí ele vai escrever A mais uma vez, certo? Até ele chegar aqui, nesse outro A aqui. Aí, quando ele ler A, ele vai escrever B novamente. Aí, finalmente, ele vai chegar nesse quadradinho em branco. Quando ele lê esse quadradinho em branco, ele deixa o quadradinho em branco e para aqui. E no caso aqui vai ter o Q0, certo? Então, aqui vai ser a fita antes. Ô, professor, quando é que ele sai de Q0? Ele tá no Q0 até o fim. Não, mas Não porque é pra nesse ele- caso aqui, você tem a descrição da máquina, a função de transição, ó. Tá vendo aqui? Peraí, não. Lá embaixo aqui, ó. Sim, Q0A, Q0B, Q0 branco. Ele não sai de Q0, porque é a descrição da máquina, certo? Aí o Entendi. pessoal tá falando aqui que não entendeu, foi nada, rindo de nervoso, entendi não. Vou explicar novamente, certo? Então preste atenção aí. A gente tem a descrição formal da máquina. Essas descrições aqui vocês entenderam, né? Isso aqui, né? Quem não entendeu aí? Beleza. Então, ó, Q0 conjunto de estados, alfabeto de entrada, certo? Alfabeto da fita, que é o que ele vai ler no cabeçote da fita, certo? Função de transição, que no caso é o conjunto de estados vezes a alfabeto da fita. Q0, que é o estado inicial, ou estado de aceitação, estado de rejeição, certo? Aí vamos lá. Aí aqui eu vou ter a descrição formal dessa máquina aqui, ó. Que é o conjunto dos estados, Q0 e Q1. Então ele só pode ir de Q0 para Q1, ou de Q1 para Q0, ou de Q1 para Q1, ou de Q0 para Q0, certo? Vou ter o alfabeto de entrada que vai ser A e B, que é justamente o que a máquina ela reconhece, certo? Então, a máquina ela vai reconhecer se o alfabeto da fita tiver contido no alfabeto da máquina. Isso é uma questão lógica. Ele não entende a mensagem que está sendo escrita. O alfabeto da fita vai ser quem? Vai ser Azinho, Bzinho e quadrado em branco. Então vai estar na fita quadrado em branco, certo? E aqui vamos chamar de estado final, acredito ser estado final mesmo. No caso vai ser Q1, certo? Aqui abaixo, para quem não entendeu, preste atenção mais uma vez. Aí você vai ter a função de transição. O que é que significa isso? O que é que ele vai ler ou escrever na fita e para onde é que ele vai mover o cabeçote da fita? Seja para a direita ou para a esquerda ou para o próximo estado daquela descrição formal que a gente vai ter, certo? Então, ó o mouse aqui, ó. Dado que eu estou em Q0, quando ele ler A na fita, certo? Aí o que é que vai acontecer? Ele vai continuar em Q0, ele vai escrever B e ele vai manipular, no caso, vai mover a fita para a direita, que é right. Right é de direita, significa direita em inglês, certo? Aí, a função transição também aqui. Se ele ler B na fita, certo? Se ele ler B na fita, ele continua em Q0, ele escreve A e ele vai para a direita também, certo? Que é right, continua indo para a direita. Mesma coisa aqui, ó. Ele está em Q0, aí ele lê quadrado em branco. O que é que acontece? Ele continua em quadrado em branco, também continua quadrado em branco e ele vai para a direita. Aí está perguntando, nesse caso ele vai sempre rejeitar a entrada, já que o estado final é Q1 e ele nunca alcança. Exato, certo?
Se ele não está chegando no estado final, é porque o estado de aceitação, o estado está sendo estado de rejeição. Exato, é um pulo sem alteração, certo? Enquanto ele não chegar no estado final, ele está rejeitando. Então, aquela mensagem ela não está sendo aceita pela máquina, tá certo? É aí que justamente o processo de reconhecimento e rejeição ele ocorre. Nesse caso, você vai ter que declarar na descrição formal como é que vai funcionar esse processo. Então, vocês querem que eu repita também a explicação da fita? Acho que é importante, né? Para quem não entendeu aí. Ó, começando aqui novamente, certo? Observe que o cabeçote da fita, nesse exemplo, tá aqui, tá nessa primeira posição, concorda? Então, ele leu o quê? Ele leu A, ó. Observe o mouse, certo? Ele leu A. Quando ele lê A em Q0, também está em Q0, ó. Aí ele continua em Q0, só que ele escreve em Q. Nessa posição que está o A, ele escreve o B. Ele apaga o A e escreve o B, certo? E vai para a direita, ó. Então, observe que esse primeiro quadradinho estava A. Aqui já vai estar B, ó. Joia? Aí ele vai estar onde? Ele pulou para a direita, já vai estar aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. No caso, ele vai ler A. E no caso, ele vai fazer o quê? Vai apagar A, escrever B aqui, certo? E continua em Q0. Aí agora ele leu B, ó. Aí no caso, ele vai fazer o quê? Vai apagar B, certo? Vai escrever A, que é justamente esse aqui, ó. E também vai para a direita e continua em Q0. Aqui ele já leu B. Aí ele vai fazer o quê? Vai escrever A aqui, certo? E o processo continua até ele conseguir ou não chegar no estado final. E ele leu ou não toda a fita. Lembre-se que aqui não está a fita completa. Está só um fragmento da fita, porque ele não chegou no estado final, certo? Aqui também, no caso, ele lê B, escreve A. E aqui ele lê A, vai escrever B, certo? E vai para a direita, para a direita, para a direita. Quando ele chegar aqui, ele vai ler quadrado em branco. Então, ele vai continuar a deixar quadrado em branco e vai para o próximo que aqui. No caso, que vai ter esse aqui, certo? Então, não chegou no estado final é porque a linguagem ela não foi reconhecida, dada aquela fita que foi feito o processo, tá joia? No fim das transições aí, pelo menos esse fragmento de fita que a gente tem, certo? Então, ele entendeu essa mensagem aqui, ó. Só que ele não chegou no estado final, então a mensagem ela não foi reconhecida. Aí tem pergunta aqui de Matheus, né? Entendi também, baseado na função, exato, baseado na função. A mobilidade da fita depende da função de transição, entendeu? A função de transição, ela, na verdade, ela é descrita pelo alfabeto da tua máquina, que é justamente qual o efeito que ele vai dar, qual o processamento que ele vai realizar a partir daquela entrada que foi processada, né? Aí Bruno está perguntando aqui, se por acaso tiver algo que não faz a parte do alfabeto, tipo um C, ele pula ou para de ler? Deixa eu ver se eu entendi essa pergunta. Se por acaso tiver algo, o que seria Era a esse mesma algo coisa que eu aí? ia perguntar. Tipo, se no lugar, vamos dizer ali na pronto, na segunda fita ali, a primeira da esquerda, que tem o A, essa daí é que tá o cursor em cima. Se no caso aí, nesse B que tá na frente, fosse um C, aí quando ele descesse ali, fosse pro C, ele ia continuar lendo ou ele ia parar? Ele ia parar, ele não reconheceu. Não está no alfabeto da máquina essa informação que está na fita, entendeu? Aí vai depender. No caso, você vai ter que configurar. Ou ele para, ou você vai ter que fazer algum movimento para a esquerda ou para a direita. Ele pode repetir novamente a leitura, ou ele pode continuar indo para a direita, ou pode continuar indo para a esquerda. Vai depender, na verdade, da descrição formal da máquina, certo? No caso, se tivesse assim na máquina dizendo, ó, se aparecer um C, escreva B. Aí no caso Exato. apareceria C, ele escreveria B e ia para frente. Exatamente. Certo? Aí nesse caso aí, certo? Para que vocês não voem aí, pô, professor, como é que a máquina vai fazer isso? Lá no PC, vocês vão pagar compiladores. Acho que deve ter alguém de vocês aqui que paga. E lá no PC, vocês vão aprender análise. Cara, eu vou ver ainda, viu, Matheus? Vou ver o que é que eu vou pedir de Turing. Acho que essa parte, processamento de fita, acho que eu não vou cobrar não, cara. Porque a gente só teria aí, no caso, uma semana, no caso, a aula de hoje, para fechar. Mas na segunda prova, quer com certeza, certo? Acho que no máximo eu peço alguma coisa relacionada ao conceito, para vocês explicarem, certo? Mas definição de formal, acho que eu não peço não. Vou deixar para a segunda prova mesmo. E como eu estava falando, lá em compiladores, vocês vão estudar a parte de análise sintática. Que é justamente entender quais são as regras que a gente precisa criar para que a partir daquelas regras a leitura ela possa ser realizada sem nenhum problema. Tranquilo? Mais alguma dúvida?
Com a pergunta, eu vou passar, certo? Então Tem observe aí. Fala. a cada ali, como é que ele faz pra saber se chegou no final? Como é Como que ele ele faz faz o pra quê? saber se chegou no final da fita? Aí ele vai ter que chegar no Pra status que saber ele se ele parou. chegou no final da Entendi. Aí você vai ter que declarar o status final para que a máquina ela pare. Porque senão ela vai ficar lendo até. Não tem como você chegar no final da fita se você não declarar, digamos assim, o controle de parada, né, a função de parada da máquina, entendeu? A máquina ela vai ter que parar em algum momento. Ela não funciona ou descreve a leitura a partir da fita, não. Porque você pode ter uma fita, sei lá, infinita, ou você simplesmente pode ter uma fita que só tem duas posições. Então, você vai ter que ter a condição de parada na máquina, não a condição de parada de leitura da fita, certo? Aí Matheus pergunta, para entender bem, como ele utilizava as palavras embaralhadas utilizando as instruções para decodificar? Cara, é muito simples. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui que fica mais fácil, né? Se vocês assistirem um filme, certo? Os alemães, eles tinham um alfabeto da fita e eles encriptografavam, né? Então só quem emitia e recebia a partir de frase no final de cada mensagem. Eu não vou nem escrever aqui porque é uma coisa surreal, né? Eu não vou dar esse prazer aos alemães, né? A cada mensagem que eles mandavam, eles trocavam entre si, no final da mensagem eles escreviam o alfabeto em forma de frase, entenderam? Esse alfabeto significaria o quê? Que todas as mensagens, todas as palavras que iriam compor a mensagem, que é o que acontece também na leitura da fita, elas têm que estar pertencentes a esse alfabeto. Se eu voltar aqui no slide, observe que tanto a mensagem quanto a fita, elas só utilizam A e B, entenderam? Esse mesmo processo ele também seria feito para desenvolver. A questão, digamos assim, do desembaralhamento, o embaralhamento da frase, ela segue uma regra muito simples. Aí você tem um padrão sintático e gramatical. Por exemplo, como é que a gente escreve o split slang compiladores, que é o que eu estava falando agora, né? Como é que a gente escreve? Deixa eu botar aqui. Como é que a gente segue uma regra gramatical? A língua portuguesa. Tu vai ter aí, certo, a seguinte regra, a expressão regular. Artigo, um exemplo, né? Sujeito, mais verbo, mais predicado. Lembre-se que eu estou dando só um exemplo, certo? Não precisa seguir exatamente esse critério. Então, todas as mensagens, elas têm que seguir essa regra, certo? Contendo palavras que vão utilizar aqueles caracteres que estão dentro do alfabeto, certo? No inglês, ficaria essa gramática, certo? Você teria aí artigo. Vou escrever uma frase aqui para lembrar, né? The books on the table, certo? Aí você teria aí no inglês. Você teria artigo mais. Book é sujeito, né? Sujeito mais. Acho que on seria preposição, né? Se eu não estiver enganado. Mais. Predicado. Então, se você não tiver entender como é que a gramática daquela mensagem ela é composta, se os caras não entendessem como é que a regra da comunicação em alemão ela funcionava, se não tivesse um alemão, certo? Ele soubesse como é que é o padrão de envio mensagem, de composição na mensagem, não tem como você decodificar, não. Nem embaralhar, nem desembaralhar. Que é o que a gente chama aí de cifra. O criptocifra, na verdade. Acho que ficou claro para todo mundo, né? Isso aí. Mais alguma pergunta? Joia? Então, como eu estava falando, então... Joia. Então, a função de transição, ela também é chamada de programa de transição. É em cima da função de transição que o filme ele se desenrola. Então, recomendo vocês assistirem o filme, né? Eu acho que o filme ele vai dar clareada para a prova, certo? Então, é um mecanismo que faz esse controle de movimentação e funcionamento da máquina, certo? Que ela é representada a partir desse símbolo aqui, ó. Tu vai ter o estado atual de leitura, certo? Que esse estado atual de leitura ele pode ou não escrever. Quando ele escreve na fita, Turi ele queria, digamos assim,
idealizar que não escreveria na fita de leitura, mas escrever na fita de, digamos assim, de impressão, vou chamar esse nome aí, certo? E não faria sentido você reescrever a mensagem. Eu acho que a interpretação que a gente tem que ter é essa, certo? E cada caractere também vai depender do alfabeto da máquina. Então, quais são todos os símbolos alemães que a máquina ela poderia reconhecer? Então, observe que no filme ele faz, para cada estado, né, da máquina, ele faz uma entrada que pertence ao alfabeto alfanumérico. Então, ele simplesmente usou quem? O alfabeto da fita, alfabeto da máquina, perdão. Qualquer palavra escrita utilizando o alfabeto alfanumérico, tanto números quanto letras, né? Alfabeto ocidental, certo? E nesse caso aí, ele pode ler qualquer mensagem, certo? Se Doutor, você tiver perspectiva de entender, dado o alfabeto de leitura da fita. Diz. Alguém falar? repete essa última parte aí de não escrever no de leitura. Assim, no filme, né, a gente entende, pelo menos na narrativa do filme, que ele não objetiva escrever na fita que ele está tentando decodificar, né? Ele escreve numa, digamos, numa fita que ele chama durante o filme de fita de decodificação, que é para justamente desembaralhar a mensagem, certo? Só que essa analogia de fita que a maioria dos livros eles entregam para a gente, o cara entende que ele está escrevendo na fita de leitura. Então, digamos que essa fita de leitura ela não é, eu não sei se por tradução do inglês, não sei se, enfim, não sei qual o empecilho que acontece, certo? Só que essa fita que a gente escreve e ele movimenta para a direita e para a esquerda, é como se fosse um output da máquina. Para que ninguém confunda, certo? Então, vou escrever assim, a gente tem uma fita de input, a fita que ele tenta ler, certo? E esse processo de escrita, ele funciona, na verdade, como se fosse uma espécie de output para que a gente entenda o que é que a mensagem ela quis passar para o usuário, certo? Então, é mais ou menos nessa notação aí que Turing ele tenta passar para a literatura. Mas o que possibilita com que esse processo ele seja realizado é justamente essa função de transição que eu acabei de explicar para todo mundo, já tem aqui mais alguns exemplos similares ao que a gente tinha visto. Então, pega esse exemplo 1 aí que você vai ter uma função de transição, certo? Dado Q0 com ele lendo A, ele já vai fazer essa transição para Q1, certo? Já observa que já muda o estado, né? Ele escreve D e vai para a direita, certo? Então, bem explicadinho aí, ó. Desse lado esquerdo aqui, ele leu A, certo? Observa aqui que ele já escreveu D, ó. Foi para Q1 e aqui no caso ele vai para a direita, certo? Se ele tivesse B, também depois ir para a esquerda e por aí vai, até você conseguisse ter a definição dessa formação dessa determinada máquina. Já? Acho que ficou claro, né? Essa questão da descrição formal, né? Deixa eu só printar aqui a tela de vocês. Deixa eu ver quem é que está mais ou menos online aqui, certo? Fiquei printando aqui para... Não vou dizer que é uma chamada, né? Mas é um levantamento participativo dos alunos, né? Então aqui a gente também tem outro exemplo 2, certo? Então considere aí a máquina de Turing, né? Você tem aí a descrição formal dela também. Não sei se está muito pequeno para vocês enxergarem daí, certo? Mas aí você tem, ó, conjunto todos os estados, alfabeto de entrada, certo? Alfabeto da fita, ó, ele é parecido com o alfabeto da máquina, né? Função de transição, que está descrito aqui abaixo, ó. Então ele está em Q0, lê A, ele continua em Q0, escreve B, vai para a direita. Tá em Q0, lê B, continua em Q0, deixa B, não escreve, vai também para a direita, né? Tá em Q0, lê quadradinho em branco, certo? Vai para Q1, escreve quadradinho em branco e volta para esquerda. Então, o que a gente pode deduzir dessa máquina? É que ela não termina no quadrado em branco, certo? Ela escreve o quadrado em branco no final da fita. É uma dedução simples que a gente pode ter dessa máquina. E aqui a gente tem todo o processo também. Então, pega nessa primeira etapa da função de transição, né? Aqui eu explico, né? Escreve o símbolo B, anda da seta para a direita para frente, permanece no mesmo estado, né? Então, o processo ele vai se desenvolvendo, certo? Até que a gente tenha uma notação geral para a descrição do modelo formal dessa máquina, né? E se a gente chegar aqui no último estado, certo? No caso, na última função de transição, observa que ela vai para o quadrado em branco, certo? Volta para cá.
e finaliza com Bzinho antes que a fita ela seja definida. Eu acho que não tem continuação. Bem, aqui eu boto mais um exemplo 3, na verdade, né? Aí Matheus está perguntando aqui. Vamos lá, Matheus. O processo pode modificar o valor de um estado várias vezes indo da direita para a esquerda? Com certeza. Aí dá o conceito de loop, certo? Se você declarar as funções de transição da máquina e cada vez que ele detectar esse valor, ela fazer essa mobilidade e esse valor for alterado, certo? Então, digamos assim, a última alteração é a alteração que vai prevalecer. Que é o conceito que a gente tem de subscrição hoje, né? De variável. Porque você pega o último valor que ele atribuiu para aquele espaço, certo? E ele vai permanecer ali. Então, deixa aí para todo mundo aí esse desafio aí, tá joia? Vocês fazerem a descrição formal de uma máquina, que é essa máquina desse exemplo 3 aí, e fazer o desenhozinho bem bonitinho, certo? De todos esses passo a passo de transição, até que você chegue no estado final da máquina. Não, eu vou liberar lá o link para vocês mandarem. Vai estar lá na aba Material Didático e Envios, tá certo? Inclusive, na verdade, eu vou abrir logo agora esse link para justamente eu não esquecer, né? Quem fizer aí, certo? Digitalizar. For fazer manuscrito, digitalize e manda em PDF também, certo? Aí vocês mandam que vale 5 décimos. Exato, até o dia da prova. Oh, beleza, todo mundo já sabe, né? Tanto eu falar, né? Enquanto vocês estão aí, eu já só criar logo aqui. Tranquilo, galera? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma sugestão? Não, tá tranquilo, tranquilo. Tô abrindo aqui o link. Pouca gente mandou as atividades aqui, viu? Até agora. Se vocês quiserem que eu leia Tô aqui. fazendo. Né? Cara, eu tô fazendo, pô. Eu já fiz algumas questões já. Aí Bruno pergunta, no caso, aí fazer os desenhos igual os exemplos teus. Exato, Bruno. Exercício tem com força para fazer. Aí isso aí você nem se iluda, meu filho. Só que tem exercício para fazer e conta para pagar. Isso aí não se preocupe, não. Ana Carla disse que tá fazendo aqui ainda, né? Joia. Tranquilo? Então, na verdade, vocês podem pôr lá na pastinha de vocês, certo? Vou criar um link aqui, mas vai redirecionar para a pasta que você já tem lá. Tá certo? Vou só nomear aqui esse link para que vocês possam enviar. Mais alguma dúvida dos senhores? Alguma pergunta? Alguma sugestão? Alguma crítica? Não, Ninguém não. quer falar Tá nada? tranquilo, tá tranquilo. Só se preparar, né, pra prova e vamos lá. Bem, eu quero uma sugestão de aplicativo bom para digitalizar. É o quê? Mano? Uma sugestão de um aplicativo bom para digitalizar. Scan Scanner. Alguém pode digitar para esse rapaz aí o nome do aplicativo? Scan Scanner. Auxílio. O que vai ter de gente que vai mandar esses gabaritos de todo jeito. Pelo menos vocês leem, né, as instruções. Isso, esse que é de Mara recomendou, eu uso ele. Ele é muito legal também, viu? Esse Office Lens eu nunca vi, esse Noteblock também nunca vi. Mas o Khan Scanner é show de bola. Beleza, galera? Então, acho que por hoje era isso aí, certo? Próxima segunda-feira, a gente vai ter aula normalmente, só que de revisão, certo? Recomendo fortemente todo mundo participar. Eu vou fazer o seguinte, para ficar uma dinâmica bem legal da aula de revisão, certo? Na semana que vem, eu vou montar junto com vocês, fazendo, na verdade, um joguinho aqui, certo? Da aula de revisão. A gente vai tentar montar um mapa mental de revisão. O que vocês acham? Eu vou pôr palavras, certo? E ou frase, enfim. E a gente vai montando, vocês vão me ajudando a gente montar, estruturar e ordenar esse fluxo e esse relacionamento entre os assuntos para que todo mundo estruture esse pensamento em relação ao conteúdo, tá certo? No final da aula, dependendo do engajamento da turma, certo? Então o mapa mental vai depender mais de vocês do que de mim.
Aí eu vou printar o mapa mental e vou disponibilizar lá no Blackboard. Então vai ser uma mão na roda aí, certo? Para o cara, enfim, eu não quero assistir a aula toda, a live toda de revisão. Então eu vou lá, vejo o mapa mental e me situo, certo? Como é que o assunto dele está dividido. Tá joia? Então vejo vocês aí segunda-feira agora, né? Quem contribuiu ganha. Bicho, já tô dando esses 5 décimos extra aí. Quem contribuiu, na verdade, vai ter o mapa para estudar, né? Certo? E já quero muito ter mamata, aí não pode não. Tá joia? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma crítica, alguma sugestão? Nada? Achei bem explicado o quê? Ficou bem explicado. Beleza, beleza. Eu vou só corrigir nessas instruções relacionadas a envio do gabarito digitalizado, que também vai ter que ser em PDF, certo? Mas é só isso mesmo. Tudo que vocês forem mandar, manda em PDF. Vou fazer essa primeira pequena atualização e substituir o arquivo lá, tá joia? Então, boa noite para todo mundo. Vou montar um exemplo de que exatamente? Não, é digitalizar. Você pega a sua folha do seu caderno e responde, e digitaliza e manda. Gera o PDF pelo próprio aplicativo, entendeu? É porque eu não tenho nada aqui no meu celular. Mas deixa eu só ver aqui rapidinho aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, tem um exemplo aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar para vocês. Tem um exemplo aqui de um termo de aceito não orientando o meu, de TCC. Que os termos de aceito eles têm que preencher, certo? Deixa eu compartilhar aqui na tela para vocês verem. Para quem quiser. Quem não quiser, tá liberado já, certo? Rapidinho aqui. Eu vou interromper a gravação aqui agora, certo? Então, a partir de agora, a gente tá informal.